de Lavocast, de Lavocast. Da era do DOS à inteligência artificial, como a Fortes transformou a contabilidade brasileira, com o meu amigo Jorge Cisne. Eu sou o João de Lavô e este é o de Lavocast 050. O de Lavocast é um espaço de diálogo, aprendizado e transformação, onde conectamos contabilidade, tecnologia, gestão, empreendedorismo e experiências que inspiram. Aqui recebemos empresários, especialistas, líderes e profissionais que estão construindo o presente e ajudando a desenhar o futuro dos negócios no Brasil. Em cada episódio, buscamos compartilhar histórias, conhecimentos e reflexões que possam contribuir para o crescimento pessoal, profissional e empresarial dos nossos ouvintes. Sempre com foco na inovação, na ética, na alta performance e na geração de valor para a sociedade. No episódio de hoje, tenho a alegria de receber Jorge Cisne, empresário da área de tecnologia, sócio fundador e vice-presidente de mercados da Fortes Tecnologia, uma das empresas mais respeitadas do Brasil, quando o assunto é desenvolvimento de sistemas para escritórios contábeis, empresas e organizações que buscam eficiência, produtividade e transformação digital. Nossa conversa será uma verdadeira viagem pela evolução da tecnologia aplicada à contabilidade. Vamos falar sobre os desafios dos empreendedores tecnológicos, a trajetória da Fortes, desde os primeiros sistemas em ambiente DOS, a migração para o Windows, a transformação digital dos escritórios contábeis, a computação em nuvem, a inteligência artificial e as tendências que estão moldando o futuro da profissão contábil. Para mim, este episódio tem um significado todo especial. A de Lavô Soluções Contábeis, que fundei em 1999, utiliza os sistemas Fortes há décadas. Acompanhamos essa evolução desde os tempos em que os programas funcionavam em DOS, passando pela revolução do Windows até chegarmos ao cenário atual, em que tecnologia e inteligência artificial estão redefinindo a forma como trabalhamos. Tomamos as decisões e geramos valor para os nossos clientes. Se você é contador, empresário, gestor, estudante, profissional de tecnologia ou simplesmente alguém interessado em inovação e empreendedorismo, este episódio foi feito especial para você. Então, prepare seu café, ajuste seus fones de ouvidos e venha conosco nessa conversa inspiradora sobre tecnologia, visão de futuro e transformação empresarial. Seja muito bem-vindo ao de Lavocast 050, da era do DOS à inteligência artificial, como a Fortes transformou a contabilidade brasileira, com o meu amigo Jorge Cisne. Antes de eu passar a palavra para o Jorge, eu quero agradecer aos patrocinadores. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., incentivando o desenvolvimento humano e social do Nordeste. A de Lavô Soluções Contábeis, há 26 anos, transformando contabilidade em estratégia. E a de Lavô Editora e Educação, uma empresa que eu criei para editar principalmente meus livros, e já editei, viu, Jorge? Inclusive o primeiro livro do Alan Lima, que é do comercial da Fortes Tecnologia. E então eu quero pedir agora ao Jorge Cisne que ele se apresente, que ele apresente a empresa que ele fundou juntamente com o Zé Carlos, e fique à vontade, Jorge. Muito obrigado, professor de Lavô, uma satisfação muito grande estar aqui por várias razões. Primeiro porque esse canal de comunicação do seu podcast tem se tornado, sem dúvida nenhuma, uma plataforma, uma ferramenta que permite
como você bem disse na introdução, a não só contadores, estudantes, empresários, empreendedores a terem uma visão bem clara com as experiências das pessoas que aqui passam, em trazer essa história e compartilhar não só os acertos, mas os erros também, né? Porque é muito difícil a gente ouvir o pessoal falar de erros, mas é importante que isso seja dado, porque a gente tem algumas formas de aprender, não só com os acertos, mas também com os erros, ou os nossos, ou de terceiros, né? Então, já fica aqui o meu agradecimento ao meu amigo, meu cliente, meu parceiro de longas datas, professor de Lavor, que eu tenho respeito, uma admiração muito grande a toda a sua trajetória e como grande homem de empreendedor que não só pelo escritório contábil, agora a editora também. Você citou agora o exemplo da edição do livro do nosso amigo, que está hoje, é nosso head comercial lá na Fortes. Estou acompanhando também, muito feliz por ser um amigo nosso também e fico muito feliz com essa sua jornada. Bom, a Fortes Tecnologia há 36 anos, né, começou desenvolvendo sistema de contabilidade, foi o nosso primeiro sistema e através dos contadores, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, a gente chegou às empresas. Então, não atendemos só a escritórios de contabilidade, mas a empresas de diversos segmentos em todo o Brasil. Isso nos permitiu aprender muito, né? E não só aprender, mas a participar, como disse o professor de Lavor, dessa transformação da contabilidade no Brasil, né? A tecnologia é um meio, então nós utilizamos essa ferramenta que é a tecnologia para apoiar, para ajudar os contadores e empresários, não só no nosso estado, não só na nossa região Nordeste, mas em todo o Brasil, levando a experiência que a gente tem e a construção dessas plataformas para apoiar, ajudar as empresas e os contadores no Brasil todo. Muito bem, Jorge. Jorge, no meu livro que está ali, Os Erros Não Nos Definem, que faz parte, é o primeiro livro de uma trilogia chamada O Poder dos Erros. O segundo livro é este aqui, O Legado dos Erros, e o terceiro livro é este aqui, A Sabedoria dos Erros. Nesse livro, eu falo muito que os erros são grandes professores, né? Como você já falou aí na sua fala inicial. E olhando para os erros na Fortes, qual foi um erro que ensinou muito a vocês a transformar a Fortes Tecnologia de uma empresa local de Fortaleza, e hoje eu fico muito feliz porque eu já vi comentários, a Fortes está do Acre, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, então a Fortes hoje está no Brasil inteiro, e isso para mim, que sou cearense e sou cliente de vocês, para mim é um orgulho. Então, eu quero saber se você lembra de algum erro que ensinou muito a vocês nessa trajetória de sair de uma empresa pequena para o tamanho da Fortes de hoje. Muito legal, professor. Primeiro, reforçar mais uma vez a importância dessa temática e a grandiosidade da sua ideia de criar essa trilogia da questão dos erros, porque, como eu falei, a gente aprender com os nossos erros é extraordinário, e a gente vai conversar sobre isso, mas a gente tem a oportunidade de ouvir, não só nesses podcasts com as entrevistas que você traz aqui dos participantes, mas também em livros. Isso é riquíssimo, porque permite que as pessoas consigam dar passos maiores, evitando aqueles erros que já foram cometidos por outras pessoas, né? Aprender com os erros dos outros é maravilhoso. Então, isso requer estudo e tal, e requer que alguém, que aí você muito bem colocou e organizou isso em livros e traz aqui, como eu falei no podcast, nos ajuda a enxergar. Elencar um erro apenas que nos permitiu fazer, digamos assim, transformar a Fortes no que é hoje, seria até difícil, né? Porque foram tantos erros, professor, numa trajetória, a gente erra muito, né? E naquela época a gente não tinha, no primeiro momento e ao longo dessa história, a gente não tinha, digamos assim, o recurso que a gente tem hoje para enxergar. Principalmente o recurso tecnológico, né? É o recurso tecnológico, né? Hoje você tem a maior base de conteúdos do mundo, que é o YouTube, que você pode enxergar ali. E aí, cuidado, pessoal, porque tem muitos acertos, né? Então, o pessoal fala muito do que deu certo e tal. Mas e o que deu errado? Porque para chegar ali, você vê grandes empresas mundiais, brasileiras, etc., não teve só os acertos, né? Teve muito erro ali. Mas voltando aqui à sua pergunta, professor, eu
eu me lembro de vários aspectos, mas para exemplificar, eu queria trazer uma realidade que foi o seguinte: um dos grandes benefícios que a gente teve em ter o contador, os escritórios contábeis como parceiros desde o primeiro momento, ou seja, por escolher esse mercado grandioso, nosso sócio é contador também, a gente hoje, estava falando para o professor que há 36 anos de vida prestando serviço para empresas em geral, mas em especial o escritório de contabilidade, a maioria dos meus amigos, conhecidos, são contadores, então eu consegui enxergar isso. Então lá atrás, né, sem dúvida nenhuma, um dos maiores benefícios que a gente tem foi se conectar com os escritórios de contabilidade, claro, provendo soluções tecnológicas àquela época da forma que foi para os escritórios de contabilidade. E esse benefício, ele ocorreu porque os contadores nos permitiram uma abertura, uma porta de entrada extraordinária para as empresas, né? E aí, o que eu considero erro, que eu vou colocar agora, que dependendo da ótica pode ser uma oportunidade, é enxergar que isso nos permitiu ter contato com diversas empresas, diversos segmentos e construir ferramentas para essas empresas. E aí você diz assim, onde é que está o erro disso? Não é uma oportunidade? Mas aí hoje fala-se muito em foco. Fala-se muito em nichos, né? Naquela época era um pouco diferente, né? Mas isso fez com que naquela época a gente desenvolvesse soluções para diversos segmentos. E aí a gente perdeu ali, naquele momento, ganhou por um lado, mas perdeu também a oportunidade, ou digamos, a objetividade de focar claramente em determinado segmento. No de contabilidade, a gente estava muito claro ali, era um segmento que focamos e hoje, se sempre atendemos o escritório de contabilidade. Mas quando a gente foi para a empresa, a diversidade era muito grande. Muito grande. Então você acabava querendo fazer tudo, querendo resolver tudo para todo mundo. Será que eu vou fazer um RP ou não? Isso, exatamente. Aí você vê se você tem o quê? Indústria, comércio, serviço. Dentro desses macro segmentos, você tem diversos subsegmentos, né? Exatamente. Você tem na área de indústria, diversos tipos de indústria. Na área de serviço, diversos tipos de serviço, agora cada vez ao longo do tempo mais ainda. Então, mesmo naquela época, você já tinha diferenças. Então, eu acho que o erro ali, naquele momento, se eu posso elencar um, foi olhar para todo mundo de forma similar e querer fazer tudo para todo mundo. Software para todos os segmentos. Exatamente. Então, a gente acabou gastando muita energia, né? Dispersando uma energia que poderia ser concentrada, né? Como estávamos concentrando para os escritórios de contabilidade, para alguns segmentos específicos. Por outro lado, como o senhor bem perguntou, o que isso nos tornou, o que esse, digamos, erro, essa situação, nos transformou para chegar onde estamos. É porque, conhecendo a realidade de diversos segmentos, a gente conseguiu abrir a cabeça para enxergar como se funcionavam as empresas, os segmentos, e aí sim, diante desse cenário passado há alguns anos, escolher alguns para focar. E esse foco em alguns segmentos, apesar de que as nossas soluções têm algumas que são bem horizontais, e aí é interessante dizer, não só segmentos de negócio, mas segmentos em áreas específicas, né? Exato. Porque hoje, quando a gente fala aqui de soluções que a Fortes atende, a gente tem para escritórios de contabilidade a solução completa, a gente tem para qualquer segmento a área de gestão de pessoas, então, de certa forma, é uma segmentação, mas não em segmento de negócio, mas em segmento de uma área, né? Então a gente atende a toda a jornada do colaborador e gestão financeira e estoque, que a gente é muito focado para a empresa de serviço. Então, aquilo que num momento foi um primeiro parecendo um erro, né? E que dispersou a gente, depois nos ajudou a crescer, focar e expandir de forma mais coerente. Eu lembro a questão da tecnologia, eu lembro que a Fortes era no DOS, em tipo 94, 95, e em 95 saiu o Windows 95, que foi o primeiro Windows, né? Perfeito. E eu vi que vocês passaram mais de um ano para se adaptar. Eu sei que também essa decisão de mudar ou não de tecnologia está acontecendo hoje com as inteligências artificiais, né? Exatamente. Ainda tem muita gente em dúvida, será que eu entro será que eu surfo nessa onda? Com certeza a gente precisa surfar. Por quê? Porque em 1995 a Fortes estava com esse dilema.
eu saio do DOS, eu vou para o Windows ou não. Aí foram para o Windows e o negócio ficou maravilhoso, né? Essa lembrança que o senhor traz dessa transformação do ambiente texto, né, que a gente começa como DOS, para o ambiente gráfico, que seria o Windows, que é o Windows, né, que ainda é a grande, digamos assim, a grande base de sistemas no mundo inteiro, né? Hoje nós tivemos um terceiro que foi o Web, né? Foi, exato. Que ele foi impactado, e aí e eu vou colocar isso na minha fala agora, porque ele foi impactado em virtude da pandemia. Exato. Né? E aí veio a questão da nuvem, que o senhor colocou na sua fala inicial, que a gente pode abordar aqui também. Então, essa trajetória até chegar na IA, e aí é um capítulo especial, a questão da IA, mas vamos pensar aqui na trajetória que o professor trouxe, né? Quando a gente veio do DOS para o Windows, uma das questões que foram bastante impactantes na época foi não só nós adequarmos os sistemas, e aí eu digo, não só a nossa empresa como fornecedora, mas as diversas empresas fornecedoras de software do Brasil, não só contábeis, mas de outras realidades, RPs, inclusive, de outras finalidades, por conta da usabilidade para o nosso usuário, para o nosso cliente. Exato. Então, um dos aspectos que pesa muito na questão da ida para uma nova tecnologia não é só a empresa de tecnologia conseguir fazer a transformação do seu sistema, mas o impacto que isso tem nos seus clientes, no usuário. Então, esse foi um dilema que a gente vivenciou à época, repito, não só nós, outras empresas de tecnologia em nível Brasil também e mundo, né? Mas ele aconteceu. E eu me lembro e me recordo, professor, que mesmo a gente tendo concluído a transformação do sistema para a versão Windows, passamos mais de ano ainda para clientes migrarem da solução DOS para o Windows, porque existia uma resistência. Eu lembro. Uma resistência muito grande. Durante muitos anos, a gente precisou parar de evoluir. Ainda tivemos que manter durante mais de ano, acho que quase 2 anos. Em paralelo, um custo alto para isso acontecer e tal. E aí, depois veio, tudo bem, veio o Windows, os clientes foram se adaptando, os usuários também, uma nova tecnologia. Tinha um outro aspecto também que eu esqueci de comentar. Para rodar o Windows àquela época, né, o computador ele precisava ser um pouco mais potente, então precisava ter também o hardware. Então precisava ter também um investimento por conta do nosso cliente, né? Aí é mais resistência. Porque aí tinha que tirar o dinheiro do bolso, né? Tinha um investimento a ser feito. Mas isso aconteceu. Como toda transição, ela acaba sendo finalizada, no nosso caso levou cerca de 2 anos ou um pouco mais para alguns casos específicos, mas aconteceu. E aí depois nós tivemos, ao longo dessa história, né, a vinda do web. Exato. Né, do web. Aí o web teve um impacto um pouco maior. Por quê? Porque para algumas plataformas de software, para alguns tipos de software, a facilidade era maior. Mas softwares contábeis, professor, tem uma diferença que é o tal do compliance. A legislação é algo que pesa muito na questão do desenvolvimento de softwares contábeis, né? Tanto é verdade que se nós formos analisar, por conta das evoluções, das legislações que aconteceram ao longo dos anos, hoje, se o senhor olhar, tem menos empresas de software contábil no Brasil do que há 10 anos atrás, do que há 15 anos atrás. Diminuiu, né? Diminuiu. Por quê? Porque o impacto da legislação contábil, tributária, do setor pessoal, em nível Brasil, muito grande. Que requer um investimento financeiro alto. Muito. Também, né? Requer um investimento financeiro na conversão do sistema, na adequação do sistema, e de capacitação interna dos desenvolvedores e nos nossos clientes. E dos clientes. Né, que linkando aqui com um desafio que hoje, e sempre foi assim, mas hoje está bem intenso na área contábil e nas empresas em geral, não é exclusivo da contabilidade, é a mão de obra. É a mão de obra. Né? Então, toda mudança, em especial na área contábil, setor pessoal, fiscal, tributária, a questão da mão de obra tem sido muito impactada. O senhor, como professor, sabe disso, né? A formação de pessoas é muito importante, mas, repito, mais uma vez, com um olhar especial na contabilidade. Então, veio essa reformulação, olha, vamos para a web agora, né? Então, houve um movimento, e não só nós, mas várias empresas de softwares contábeis começamos a desenvolver a solução, e de outras realidades, começamos a desenvolver as soluções web, repito, dada a complexidade
das soluções contábeis pela quantidade de legislação existente. E outra, a legislação ela não para você redesenvolver todo o sistema, ela está ali. O governo está, seja estadual, municipal, federal, está lançando novas normativas, novas mudanças na legislação, diariamente, mensalmente e tal. Então, ao longo do ano foi SPED contábil, SPED fiscal, FDRE-INF, SCD-SF, e agora... A reforma tributária. E agora vem a reforma tributária. Que são vários anos, né? São vários anos. Começou o ano passado e vai até 2033. O E-Social, por exemplo, na folha de pagamento, nós fechamos agora 10 anos. 10 anos e pouco, né? Então, toda essa realidade faz com que o investimento para uma mudança, não só financeiro, mas de esforço, é muito grande, né? Exato. Então, do Windows para o web, a coisa estava andando, assim, era uma coisa natural a evolução. E veio a nuvem. Por quê? Porque veio a pandemia, e a pandemia catapultou essa necessidade do acesso remoto. Exatamente. Então, os softwares tradicionais... como atender no formato remoto. Então, houve a oferta das nuvens, né? Empresas de cloud no Brasil todo e no mundo, começaram a ofertar. Então, não só nossa empresa, outras empresas de outros segmentos, inclusive mundiais, começaram a colocar a solução na nuvem. E aí deu conseguiu atender à necessidade do acesso remoto através do browser, como conhecemos, mas com as soluções mais tradicionais. Então, perdeu um pouco a força para as soluções contábeis, né? Repito, não só nossa, mas para o Brasil todo, os concorrentes, etc., as outras empresas, essa questão de ter uma solução nativamente web. Apesar de que nós temos uma solução, somos investidores hoje de uma solução de software contábil web também, que é o OneFlow. A gente tem investido numa empresa que é uma empresa que tem um software contábil web também. Muito bom. Mas que ele cresce de acordo com digamos, o ritmo que o governo, com as legislações, tem colocado. Porque eles têm que, a OneFlow, no caso, tem que avançar correndo para poder ser alcançado, e nós também para poder manter essas soluções ativas, né, para atender nossos clientes. Jorge, sobre nuvens, tem também essas big, né, essas grandes como a Amazon e outras aí, que terminam abocanhando esse mercado quase todo, né? É verdade. Então, assim, quando essas em especial, professor, essas grandes... Essas bigs, né? Essas bigs como a Amazon, a AWS, a Azure da Microsoft e tal. Hoje nós somos clientes dessas empresas. Exatamente. Muitas das nossas soluções, né? Porque as nossas soluções, é interessante dizer que a gente tem muita coisa no formato web já. Certo. Por quê? Porque os softwares tradicionais, eles precisam se conectar hoje, e um dos pontos importantes na evolução da tecnologia em nível Brasil. Hoje o Brasil é um dos países mais tecnológicos no caso de transições bancárias, por exemplo, tecnologia bancária. O governo, né, seja em especial federal, mas eles têm a aplicação do investimento na tecnologia muito forte. Leia-se o que já falamos de E-Social, por exemplo. Exato. Toda a plataforma do E-Social que ao longo de 10 anos foi implementado. Isso fez com que as empresas de softwares, não só contábeis, mas outras também, tivessem que se conectar com essas plataformas para atender às obrigações. Então, a gente constrói também aplicações que funcionam no ambiente e se conectam e usam essas bigs, como a AWS, como a Azure e outras, para colocarmos as nossas soluções lá para rodar em conjunto, em sinergia com as nossas soluções tradicionais. Você que está nos acompanhando, nos ouvindo aí, você deve estar pensando o que tem a ver essa parte tão tecnológica, tão específica comigo, tem a ver tudo, porque sem essa parte tecnológica que o Jorge está explicando aqui, a gente não estaria aqui e a gente não faria o teu DAS do final do mês, né, Jorge? É isso mesmo, professor. E apesar desse momento assim ter envolvido muito essa fala minha na tecnologia, mas vamos trazer isso para uma realidade das empresas do em dia geral, a dia, né? mas na parte contábil, certo? Percebamos aqui o seguinte: todos nós sabemos da evolução, por exemplo, do imposto de renda. Pronto. Né?
Quem é da minha época, talvez muitos aqui que estão assistindo a gente não tenham passado por essa realidade, mas quando ia fazer o imposto de renda, eu já fiz o imposto de renda na mão. Eu também. Né, formulário. Depois foi pro disquete. O disquete. Né, depois... O disquete grande, depois o disquete pequeno e tal, exatamente. Aí depois a gente começou a ter a entrega pela internet. Exato. Né, e hoje você faz online. Né, a ponto da Receita já mandar um pré-preenchido que você já utiliza ali, que você pode fazer ainda no seu computador, e aí a gente já está falando de uma coisa, ó, que vocês percebem, é comum. O que é que eu quis dizer com esse exemplo? Essa realidade do investimento que o governo fez no imposto de renda, que é comum a todos os cidadãos, ela, quando a gente traz para o meio contábil, por exemplo, ele fez com que as empresas, não só de contabilidade, mas as empresas em geral, tivessem que se adequar à realidade do digital. Exato. Né? Então, toda a parte transacional de movimentos bancários, que você, contador, ou você, empresário na área financeira do seu negócio, no setor financeiro da sua empresa, recebe as informações das transações que aconteceram nos diversos bancos. Antes, essa informação ela vinha num papel, num extrato, que era digitado. Hoje, essa informação ela é capturada de forma online, direto do banco. Por exemplo, no nosso sistema de contabilidade, no nosso sistema financeiro, também são dois sistemas distintos, mas a gente tem a conexão direta via Open Banking com os bancos. Então, basta você conectar com o banco, seja você um contador no seu escritório com o banco do seu cliente, ou seja você empresário que usa o nosso financeiro, conectar com o seu banco e essa informação vem online. Então, perceba, professor, olha como as coisas se conectam. Esses bancos, as transações bancárias, que são milhões, talvez até bilhões ao ano, mas milhões por mês, elas hoje seriam inviáveis de serem digitadas uma por uma, como fora no passado. Né? Da mesma forma, as obrigações que os contadores hoje têm que entregar para os seus clientes, como o próprio E-Social, ora se o funcionário para entrar no seu escritório de contabilidade ou na empresa do seu cliente, ela precisa estar no E-Social. Ele só pode trabalhar se estiver registrado no E-Social. Então, na hora que você cadastra no sistema de folha de pagamento, imediatamente uma transação é disparada para o governo, o órgão específico do governo, através do E-Social, e está registrado lá. Então, o funcionário pode trabalhar. Se ele começa a trabalhar sem essa informação estar lá, tem uma falta grave aí. É passível de multa, né? É passível de multa. Então, e isso graças a Deus, sabe por quê, Jorge? Sim, pois não. A gente recebia cliente querendo registrar funcionário com 30 dias antes, com 15 dias antes, no passado. No passado era... Graças a Deus o E-Social chegou, só trabalha, como o Jorge está dizendo, só trabalha depois que assina a carteira e coloca no E-Social. Então a gente está dando alguns exemplos aqui de como a tecnologia, mais uma vez, alheia às empresas, porque foi o governo, foram os bancos, que eles foram implementando isso, impactou na sociedade de uma forma geral, mas em especial nas empresas, a ponto de que os sistemas tinham que se adequar a essa realidade. Então, hoje, toda transação, a grande maioria de transações é feita de forma digital. Exatamente. Então, se você não tiver um sistema, isso não funciona. Aí veio, para entrar na realidade mais atual, professor, a questão da nota fiscal eletrônica. Né? Graças a Deus. Acabou nota fiscal de papel, né? De papel. O senhor lembra, naquela época, na escrituração era feita, as notas chegavam. Não, e a gente tinha que ter motoqueiro para ir buscar notas de entrada e de saída. Olha que grande impacto nos escritórios de contabilidade. Já que acabou o motoqueiro, né? Acabou o motoqueiro e tal. Tudo é digital agora. Então aquilo vem ali, o volume de transações, cupons fiscais. Exatamente. Né? Que era aquele fechamento da máquina e tal, era o pacote que chegava e tal. Enfim, hoje tudo é digital. Então, essa realidade, nesse momento, já é posta. Agora nós vamos vir com a transformação da reforma tributária. Exatamente. É a grande transformação que está acontecendo no nosso país. E aí a tecnologia, mais uma vez, vai ser impactada. Por quê? Porque na ponta lá, que hoje já existe, o software que o seu cliente contador ou você que é empresário já tem para gerar, seja o cupom, a nosso fiscal de serviço, a nosso fiscal de produto. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Pronto, você falou outra grande transação. Pix. Cartão de Pix, tudo vai ter que ser registrado e pontuado. E aí vem
a taxa que já vai estar posta lá, Exatamente. que já vai vai ser via split, né? Split payment, split como payment. nos países que tem um imposto único. É claro que aqui tem toda uma transição, porque nós estamos falando de Brasil, né? De Brasil. Mas essa parte do split já vai apontar para o governo, olha, esse é o imposto devido, esse é o imposto que deve ser pago, e aí vai ter um impacto grande na tratativa, professor, do mercado contábil, que aí a gente entra numa segunda etapa aqui que eu vou deixar o senhor trazer, que é como essa tecnologia, a partir de agora, e eu acho que com a conexão muito forte da reforma tributária, vai transformar as empresas de contabilidade e o serviço contábil daqui para frente, com o uso, inclusive, da IA. Exatamente. Jorge, você sabe que muitos jovens empreendedores, eles têm muito medo de errar. Sim. E qual seria um conselho que você daria para um jovem empreendedor que quer empreender, que quer começar com empresa de tecnologia? Primeiro, vou me colocar no lugar de vocês, porque quando nós construímos a Fortes, lá atrás, não existia esse conceito de startup, né? Startup. Mas a Fortes, ela começou quando eu e um outro sócio, o Sabino, nós éramos estudantes de uma faculdade aqui, de uma universidade, e aí nós, junto com um professor... que é o Zé Carlos Fortes, que dá nome à empresa, professor inclusive de contabilidade. Que foi meu professor na UES. Olha aí, esse professor foi professor numa outra instituição, nós éramos alunos nessa outra instituição, não da área de contabilidade, mas na tecnologia, ele era matemático. Ele é matemático. É matemático. Ele e o pessoal de engenharia dava muita cadeira, era professor de cadeiras do curso de ciência da computação. Exato. A época chamava-se informática. Informática. Hoje essa tecnologia ficou ultrapassada. Hoje é ciência da computação, tecnologia e tudo mais. Mas naquela época nós nos juntamos. Então, se a gente olhar para a realidade de hoje, muitos estudantes que, já que foi a pergunta, estão nos assistindo, são alunos de instituições de ensino, né? Estão fazendo ciência da computação, ou estão fazendo outro curso. Ciência, contabilidade, ciências contábeis, ou até direito, ou até outro curso, e diz assim, poxa, mas como é que eu vou agora criar uma startup, né? Então, naquela época, nós tivemos essa oportunidade, não existia o conceito de startup, como eu falava, mas a gente nasceu ali à vontade. Eu saí de um emprego que eu ganhava bem, era desenvolvedor lá, e fui chamado para ser gestor na época, quando disse que ia sair, para ganhar muito pouco ou quase nada dentro de um sonho, né? De um sonho, Mas aquele negócio, naquela época eu tinha a oportunidade de fazer aquilo, e se eu cometesse o erro, eu tinha tempo ainda para ajustar. Se bem que tem gente que, independente da idade, dá para fazer as coisas, tem vários exemplos de empresários no mundo que conseguiram seus grandes negócios depois porque aí tem a experiência também. Mas voltando à época, então nós tivemos a oportunidade de fazer aquela iniciativa sem saber se aquilo ia dar certo ou não. E graças a Deus, com muito trabalho, com muita dedicação, com apoio dos sócios e tal, nós conseguimos ter esse sucesso que tivemos. Então, para quem está agora nos assistindo, assim, que tem o medo de errar, turma, a ideia, se estiver posta na sua cabeça, se você acreditar realmente naquilo que você vai fazer, faça. Porque se você não fizer, mais adiante você pode, se não der certo, tudo bem, mas você tenta. Porque se você não fizer, não arriscar, mais adiante você vai ficar talvez pensando, poxa, se eu tivesse tentado, agora entre com garra, com vontade para poder dar certo, porque errar, todo mundo erra. Na pior das hipóteses você vai aprender. É o que o professor fala nos livros, na trilogia, e que ele traz as pessoas para falarem aqui. O erro nos ensina. Então, você vai ficar mais forte, até puxa, não deu certo o negócio, mas eu aprendi e eu sei mais do que os outros que não tentaram. E aí isso vai me qualificar, seja para um emprego, seja para outra oportunidade que você tenha. Então, não tenham medo, certo? Claro, consciente do que você está fazendo, com muita dedicação, mas vale a pena você fazer, porque você não vai perder seu tempo. Você está investindo seu tempo, mesmo que errado para aprender e conseguir evoluir o seu conhecimento e a sua experiência. Exatamente. Jorge, na sua visão, pois não, professor. Qual a diferença do erro que destrói uma empresa para o erro que fortalece a empresa? Professor, nessa longa trajetória aí de 36 anos,
uma das coisas que me chama muita atenção é você se apaixonar pelo produto e não pela solução, né? Então, muitas pessoas pensam em resolver algo, né? Hoje fala-se muito isso, qual é a dor, né? Qual é a dor? E tá certo, o caminho é esse, qual é a dor que eu vou resolver com aquilo que eu vou desenvolver e tal. Mas, em alguns momentos, há as pessoas que se perdem em paixão pelo produto que criam. Esquecem daquilo que estão querendo solucionar. E, às vezes, quando você evolui nesse desenvolvimento dessa solução, não necessariamente de uma solução tecnológica, mas de um serviço que você vem a prestar, você se apaixonou pelo produto, pelo serviço, e você esqueceu do cliente. Você esqueceu daquilo que aquilo realmente vai atender a necessidade do meu cliente. É dessa forma realmente, porque eu estou tão olhando para aquilo que eu construí e estou tão apaixonado por aquilo que eu fiz, que eu não estou prestando mais atenção naquilo que de fato eu quero resolver. E aí eu acho que o erro é fazer isso e permanecer fazendo isso. Então, eu acho que o grande aprendizado é, eu preciso sempre estar olhando para a necessidade do cliente, para aquilo que eu estou resolvendo. Se em algum momento aquilo que eu estou construindo não está mais atendendo, ou eu mudo a trajetória e ajusto, ou até em algum momento aquilo não é mais útil, porque pode acontecer. Exato. A coisa está evoluindo numa velocidade tão rápida que muda a necessidade. E aquilo que eu estou fazendo, eu insisto em permanecer, seja porque eu investi tempo, energia, recursos financeiros, e aí você se perde e acaba continuando naquele investimento de, mais uma vez, não só financeiro, mas energia e tempo, e aquilo ali não vai levar mais a nada. Então o erro é você se apaixonar pelo produto, em algum momento você se perder nisso, e perder o sentido de para o que você está fazendo aquilo que seria a necessidade do seu cliente. Muito bem. A gente lê, eu já li, eu fui professor também de TGA, né? Teoria Geral da Administração, e naquela época, 1903, 1905, Henry Ford, ele disse, olha, todo mundo achava ele um maluco. Então, naquela época, seria mais viável que ele conseguisse desenvolver um cavalo mais veloz, em vez de fazer o carro. Então, mas ele foi totalmente disruptivo. E desenvolveu um carro, né? Fantástico, então muitas vezes, é o que você estava falando aí, a questão de se apaixonar pelo produto, e a gente deve nos apaixonar pela solução para o cliente, né? Isso. O cliente no centro do negócio, do né? negócio, é isso mesmo, professor. E essa sua fala me lembra uma história que é o seguinte, quantas pessoas naquela época investiram em, digamos, em ter mais charretes, cavalos para atender, enquanto ele estava fazendo um negócio disruptivo, né? E é interessante porque às vezes você não enxerga para onde o mercado está indo, continua insistindo naquilo que você sempre fez, naquilo que você sempre faz, e faz com excelência, com qualidade, etc. Mas o mercado está indo para outro lado, a necessidade do cliente está mudando. Então, essa sua fala me recobra essa lembrança de que muitas vezes nós precisamos não só olhar para aquilo que fazemos, mas também para o mercado, para entender, reforçando a necessidade do cliente e, de repente, mudar a nossa estratégia. E, de repente, construir algo que até venha a substituir aquilo que a gente faz também, porque aquilo pode ser o novo caminho. E a gente viu isso muito acontecer em várias empresas. Você citou o Ford, mas hoje, ao longo do tempo, você vê exemplos clássicos, né, como a Netflix aí, né, a questão da Blockbuster, né, que é aquele negócio da fita, que eu sou dessa época. Exato. Da fita, né? Fita cassete, inclusive. Fita cassete, que você tinha que entregar rebobinada, depois veio o CD, né, os DVDs, melhor dizendo, e agora você está em um streaming que foi revolução no mundo, só para citar um exemplo, mas tem vários aí que vocês conhecem. Tem vários exemplos. Jorge, pois não, você nessa caminhada de 36 anos com a Fortes, né? Como você fez para transformar crises e fracassos em aprendizado organizacional? Maravilhosa pergunta, professor. O empreendedor, ele tem um negócio, pelo menos acontece isso comigo, acho que muitos devem associar isso a realidades que passaram, que quando você tem um momento de crise, você como liderança de uma empresa, você tem que ter muito cuidado para não entrar no que chama-se de desespero, né? No desespero. Estou dando assim a título de exemplo, não que isso tenha acontecido dessa forma, mas
a tendência da maioria das pessoas é quando há uma situação de crise, as pessoas se ficarem ansiosas, preocupadas. Desesperadas às vezes, Desesperadas às vezes, né? Eu já vi vários amigos passando por situações que a gente vai até como apoio e tal, dando uma fala. Quando uma situação dessa acontece, e eu remeto à minha fala inicial da veia empreendedora, o que me traz é a sensação de desafio. Exatamente. Né? E nós, empreendedores, somos motivados por desafios, seja na criação de novos produtos e serviços, mas também na época de crise, né, a gente conseguir contornar essa solução. E aí entram aspectos de habilidades como gestão de pessoas, né, como processo, na gestão de processos, rotinas, né, implementação de, digamos, realidades que possam suportar esses momentos e tal. Então, quando há um momento de crise, a primeira coisa que acontece comigo é o seguinte: rapaz, é um desafio. É um desafio. Então é você chamar as pessoas certas, conversar sobre aquilo que está acontecendo, entender a realidade, e ao longo desses anos foram várias crises. Por quê? Eu explico, a crise não é bem ligada, e tem crise que não tem nada a ver com a empresa, com a gente. São variáveis externas, né? E nós que somos... nós não somos uma empresa de contabilidade, mas nós provemos serviço para a empresa de contabilidade. Então eu gosto de dizer que nós fazemos a contabilidade com os nossos clientes, né? Diferente de um RP financeiro, por exemplo, e de outra natureza, há uma sinergia muito forte entre a empresa de software contábil e o escritório de contabilidade e o contador. Por quê? Nós estamos no mesmo barco. Exatamente. Né? Nós temos que entregar a obrigação que o cliente... A obrigação é do cliente, mas nós temos que ajudar a entregar a obrigação do cliente, o contador com todo o seu conhecimento, com toda a sua gestão, e nós com a plataforma tecnológica que vai ajudar. Isso é um conjunto. Isso tem que estar uma sinergia muito grande. Então, muitas vezes, essas crises que aconteceram foram oriundas de aspectos de mudanças de governo, de implementações de legislação que o governo faz. Professor, só para citar aqui a título de exemplo, por exemplo, muitas vezes o governo vai mandar uma legislação nova, então ela precisa que seja por nós entendida, precisa que seja transformada aquilo na nossa equipe de produto para a equipe de desenvolvimento saber o que precisa fazer no sistema, precisa... Depois que desenvolvida, testada, depois que testada, disponibilizada para o nosso cliente, depois que disponibilizada para o nosso cliente, o cliente ter condição de receber um treinamento, uma capacitação para usar, para poder fazer na operação dele aquilo que tem que ser feito para entregar a obrigação do cliente em tempo extremamente, muitas vezes, restrito, porque o governo... coloca essas obrigações com um tempo muito curto para a gente executar, né? E aí, mais uma vez, eu digo, isso é um conjunto. Não é só o software estar preparado, mas o contador, junto com o software, entregar isso para o seu cliente. Porque a minha preocupação é o meu cliente contador, tendo aqui como exemplo o contador, mas também com o cliente dele. Por isso que digo uma sinergia, e por isso que, mais uma vez, tem menos empresas de softwares contábeis no Brasil do que há 10, 15 anos atrás. Exatamente. Porque ninguém tem esse ritmo, só quem realmente tem uma estrutura para poder suportar isso. Então, e aí a gente sabe, o senhor sabe muito bem, um contador, empresário contábil que e quem está nos assistindo, e os empresários que estão assistindo, a quantidade de obrigações que aconteceram nessa transição aí em especial dos últimos 20 anos, 15 anos, em termos de tecnologia e de obrigações no Brasil. Então, isso quer dizer o quê? Que essas crises fazem com que a gente aprenda mais. Então, é importantíssimo que a gente entenda que a crise é uma oportunidade, agora, sempre com essa percepção de que a crise vem e nós temos que ter a tranquilidade para poder tratá-la e resolvê-la. Né? Porque a pressão do governo, a pressão dos clientes, a pressão dos contadores, a pressão dos clientes dos contadores é muito grande. A gente entende a pressão que os contadores sofrem dos seus clientes. Porque não é o cliente que está, muitas vezes, exigindo, é o governo que está exigindo. Né? Então, é todo um conjunto de situações que as crises nos ajudam a crescer. E a gente fala, né, em crise, a palavra crise, você tira o S e fica CRI. Então, a gente precisa
precisamos nos virar nos 30 e criar. Então, eu sobre crises de antigamente, eu lembro da época dos planos de inflação, da época de Zé Sarney, do presidente Sarney, da época do Collor. O Collor assumiu, no outro dia ele já prendeu todas as poupanças. Então, isso aí para uma empresa de software, para uma empresa de contabilidade, é horrível, né? Impacto muito grande. Impacto muito grande. Teve a pandemia também aqui. A pandemia no dia 19 de março de 2020, uma segunda-feira, a gente já ficou sem poder sair de casa. Então, como as empresas vão funcionar? Como uma empresa de software vai se virar nos 30 para fazer reunião online, para ir para o Zoom, para ir para o Google Meet e assim por diante, né? Professor, essa lembrança agora dessa realidade que o senhor falou da crise na pandemia afetou muito as empresas contábeis, né? Os contadores de uma forma geral. Por quê? Porque o governo determinava certas normativas e o contador era quem traduzia isso para o seu cliente. Exatamente. Eu acho que todos vocês que são da área de contabilidade, empresários também, talvez já tenham ouvido uma falácia anterior à pandemia de que a profissão contábil ia se acabar. Exatamente. Isso é uma falácia absurda, um grande absurdo que foi dito, e a pandemia veio exatamente para dar uma pancada em quem falava essa bobagem. Por quê? O grande protagonista da transformação das empresas durante a pandemia, na minha visão, foi o contador. Foi o contador. Foi quem conseguiu apoiar as empresas, orientando, suportando, norteando com o que precisava ser feito para que a empresa sobrevivesse. Jorge, e inclusive dando desconto. Ainda tem esse detalhe. Ainda teve esse detalhe. Ainda tem esse detalhe, né? Mas, sem dúvida, para mim, foi nesse momento que assim, infelizmente por causa da situação da pandemia, mas em que o contador apareceu, se apresentou e, digamos, o mercado entendeu, os empresários entenderam a importância do profissional de contabilidade, do empresário contábil dentro do contexto da gestão das empresas em geral. Jorge, eu acompanho a Fortes Tecnologia e desde sempre, desde o DOS, né? Mas eu quero saber de você agora, o que você observou e observa nos escritórios de contabilidade como os nossos, quais os principais erros que os escritórios de contabilidade cometeram e cometem ainda a respeito da transformação digital? Muito boa pergunta, professor. Um dos maiores desafios que nós, empresas de softwares contábeis, temos com os nossos clientes é que, ao longo dessa história, o empresário contábil, o contador, assim como também em outros segmentos, ignoraram essa evolução tecnológica. Exato. Né? E quando eu digo isso, não por vontade, muitas vezes porque muitos estavam muito envolvidos com a operação e acabavam não tendo o tempo necessário ou o tempo possível para poder enxergar essa realidade que estava acontecendo, apesar dos esforços que a gente fazia e outras empresas também. Mas quando eu digo isso, eu respeito a trajetória e essa questão do estar muito no operacional, porque a gente sabe que é difícil fazer contabilidade no Brasil, né? Porém, eu entendo que aqueles que conseguiram enxergar a oportunidade de ter a tecnologia a seu favor, conseguiram evoluir mais rapidamente. Né? Conseguiram evoluir mais rapidamente. Hoje, um dos grandes desafios que nós temos como empresa fornecedora muitas vezes, os nossos clientes não sabem tudo que o sistema possui. Não sabe 10% quase. É verdade. Muito pouco. É muito pouco. Às vezes a gente chega no cliente e o cliente não sabe o potencial que pode alcançar. Exato. E muitas vezes... A ferramenta que tem na mão, né? E muitas vezes a culpa não é do empresário contábil, porque o empresário contábil ele acaba tendo que estar na estratégia do negócio contábil, mas vocês têm gestores que também são pressionados pelas obrigações e tudo mais. Então, assim, não existe um culpado. Mas aqueles que conseguem enxergar a oportunidade e conseguem reservar um tempo para se atualizar
uma coisa simples. O que é que saiu na versão nova que o sistema tem? O que é que o sistema tem que eu não estou usando? Exatamente. Certo? Eu não me refiro só ao da Foz, qualquer sistema. Certo? Isso é válido não só para escritório de contabilidade, professor. Serve também para empresas em geral. Muitas empresas não usam o que os softwares têm. Né? Então, eu acho que a questão da sua pergunta gira em torno na minha resposta, gira em torno assim, de não olhar a tecnologia como uma oportunidade. E aqueles que o fizeram conseguiram andar mais rápido, porque a tecnologia ela vem para auxiliar o trabalho, né? Ao longo do tempo isso aconteceu e agora o impacto vai ser maior com a IA, mas vamos chegar já lá. Vai chegar lá. Perfeito. Jorge, o Ceará é reconhecido nacionalmente pela força do setor tecnológico e contábil, né? Sim. Então, nós temos muitos cearenses sendo aí presidentes e diretores de entidades contábeis no Brasil inteiro, né? Sem dúvida. Inclusive, presidente do CRC, do CFC, presidente da FENACOM e assim por diante, né? E isso nos deixa muito lisonjeados, né? Muito. Nós que somos da área, né? Como você avalia a contribuição das empresas cearenses para a modernização da contabilidade brasileira? Olha, como cearense que sou, né? Nos enche de orgulho isso, né? Eu tenho acompanhado, inclusive, nas oportunidades que eu consigo, viajado, inclusive, para posse de alguns desses nomes que estão assumindo e assumiram ao longo da história cargos nacionais. Então, em primeiro momento, a sensação é de um orgulho muito grande, né? Vendo amigos contadores se destacando em nível nacional. Para não citar nomes até, mas a gente, como o senhor falou, a gente vê grandes nomes, né, históricos aqui, representando muito fortemente, né, à frente do CFC, à frente da FENACOM, as maiores entidades representativas do setor de contabilidade do Brasil, né, sendo cearenses, e nordestinos também, né? Exatamente. Não só cearenses, mas nordestinos. Mas, claro, como cearenses que somos, a gente se sente muito orgulhoso e a gente vê, né, professor, não só como representantes das entidades representativas da contabilidade, assumindo cargos de presidência, vice-presidência e diretoria nessas grandes entidades, mas também se destacando com o conhecimento que tem sendo levado, inclusive ensinando contadores do Brasil todo, ou seja, não só à frente das entidades, mas como professores, como orientadores e como divulgadores da contabilidade, se destacando e tendo essa representatividade em nível nacional, né? Então, isso para nós é muito, muito importante como setor de tecnologia, uma empresa de tecnologia, melhor dizendo, que atende ao setor de contabilidade. E, ao mesmo tempo, isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque como empresa fornecedora de software contábil, a gente precisa atender as empresas destes contadores que estão se destacando aqui no nosso Ceará da melhor forma possível. Exatamente. Né? E aí entra o viés de, além de ter isso, o destaque também, a gente é uma das empresas em nível Brasil reconhecidas no segmento de contabilidade. Temos clientes no Brasil todo de contabilidade, das empresas de contabilidade, escritórios contábeis, mas também em diversos outros segmentos, né? Aqueles que atuamos não no mercado de contabilidade. No entanto, na contabilidade, a gente se orgulha também de poder levar a marca do nosso estado, né, com a tecnologia que nós temos para as regiões norte, sudeste, centro-oeste, sul, fazendo com que o nosso Ceará se destaque, né, no Brasil como um todo, com tecnologia não só para a contabilidade, para diversas empresas, mas também, em especial, na contabilidade. E eu diria, professor, que eu acho que a grande contribuição, assim, somos uma empresa cearense de um estado que tem um PIB, né, digamos assim, representativo, mas longe de ser um PIB de um estado do Sudeste, né? Ou do Sul, né? Ou do Sul, né? Mas que a gente está na guerra, está na luta, está na batalha, levando o nosso nome com clientes nas regiões que citamos, e por estarmos lá, isso nos dá a certeza de que estamos sendo reconhecidos, né? Exato. Porque senão a gente não teria cliente no Brasil todo, e isso nos orgulha muito, mas ao mesmo tempo nos enche de muita responsabilidade. Eu me lembro de uma história que assim, me ocorre agora. Eu tive a oportunidade de ser presidente do Sindicato das Empresas de Tecnologia lá, acho que uns 20 anos atrás, quase 20 anos atrás,
2009, 2008, por aí, e depois fui presidente da Acesso Regional Ceará também, que é a empresa de software, a Associação Brasileira de Softwares Regional Ceará, nessa época, e eu me lembro que eu me conectava com muitos presidentes de sindicatos aqui. E na época, tinha um amigo, presidente do sindicato de metal mecânica, que hoje já é falecido, não vou citar o nome dele, mas que ele me disse uma coisa. Naquela época não tinha muita internet ainda, né? A gente olhava para as empresas do Sul, Sudeste, assim, poxa, rapaz, nós não vamos conseguir fazer algo parecido com o que esses caras fazem, não, né? Exato. E ele me disse uma coisa que foi o seguinte: rapaz, Jorge, a gente faz melhor do que eles. Exato. Por uma razão. Porque a gente não sabe o que eles estão fazendo. Então a gente acha que a gente está fazendo algo que não é tão bom. Então a gente se esforça ao máximo. Aí quando a gente chega lá, a gente acaba se destacando, ou pelo menos se igualando, né? E tal. Tem grandes empresas de software, não estou desmerecendo as grandes empresas de software do Brasil, pelo amor de Deus, não pensem nisso. Mas a gente, por não ter conhecimento à época de como era lá, a gente acabava se esforçando ao máximo, né? Isso fazia com que as nossas soluções se tornassem bastante competitivas, diferenciadas. E quando a gente começou a chegar lá, a gente viu que, aquilo é verdade. Então a gente acabava fazendo um esforço maior do que a gente precisava ter feito até, mas que bom, né? Que a gente fez e criou esse diferencial, e hoje a gente consegue ter clientes no Brasil todo. Jorge, eu lembro há uns 20 e poucos anos atrás, a USP, a Universidade de São Paulo, fez um mestrado específico só aqui para o cearense, de contabilidade, porque na época a gente não tinha mestrado em contabilidade aqui, e a USP fez uma turma só com o cearense. Você imagina que hoje a gente tem... Tem o ITA agora, Pronto, é isso que eu ia comentar, né? Historicamente, meu primo, que é daqui, e vários amigos, foram formados no ITA, né? Então, hoje a gente tem essa questão que gerou tanta repercussão que o ITA está sendo aberto aqui. No Brasil é a primeira, né? É a primeira, porque nós, é a primeira fora de São Paulo, né? Tradicionalmente chamados de cabeça chata. Cabeça chata, exatamente. Eu posso dizer que sou cearense, né? Então, eu também. Tô tranquilo, nós, tranquilo. né? Então, Jorge, você que está nesse ramo com a gente também, na parte de contabilidade, você acha que ainda existe muitos empresários, micros e pequenos e médios, que ainda acham a contabilidade como somente uma obrigação fiscal? O que é que a tecnologia pode fazer para mudar essa mentalidade? Assim, dado a realidade do momento que a gente está vivendo, professor, eu acho que o empresário contábil acaba não tendo mais tanto essa visão, mas ele acaba sendo sugado pela operação e executando isso, porque ele não conseguiu ao longo do tempo, como muitos já fizeram, utilizar a tecnologia como ferramenta. Só que nós estamos chegando num momento de virada de chave, né? Então, não tem mais espaço para não utilizar a tecnologia como uma ferramenta de trabalho. Não é que as pessoas não estejam usando a tecnologia, mas poderiam usar melhor, né? Eu me refiro aos empresários contábeis. Então, tem uma camada ainda que, mais uma vez, às vezes por não conseguir ou não enxergar ainda... Mais uma vez, enxergar, acho que ele enxerga. Talvez não esteja conseguindo fazer essa virada de uso da tecnologia como instrumento de trabalho, né? Eu sempre disse, em toda a minha história de vida, que a tecnologia é um meio. E, na minha opinião, sempre será. Vamos falar de IA, mas até com a IA. Exato. Ela é um meio. Tecnologia é meio, não é fim. Então, não vai substituir pessoas. Pode substituir, pode automatizar algumas coisas e você poder, com uma pessoa, fazer mais coisas. Exato. E aí acaba você precisando de menos pessoas para fazer determinada coisa. Mas não substituir as pessoas. Talvez em alguns pontos até melhorar a automação e tal, mas ela não substituirá, na minha opinião. Jorge, agora vamos falar sobre um tema bacana, sobre inteligência artificial. Né? Então, qual é o maior erro dos escritórios de contabilidade, né? Pode cometer ao lidar com essa nova revolução tecnológica? Boa pergunta, professor. Isso é muito oportuno, porque nós estamos vivendo essa revolução da inteligência artificial e eu sinto, conversando com muita gente, que... Assim como eu estava há 2 anos atrás, as pessoas estão assim, poxa, eu vou para onde? Eu vou fazer o que com isso, né? Então, quando a gente vê no mercado de contabilidade, esse
contexto da inteligência artificial como nós estamos enxergando hoje, né, começou, apesar da inteligência artificial já ser falada há muitos anos, mas hoje começou mais ou menos em 2023, quando houve aquela disponibilização da OpenAI através do ChatGPT, né? com uma interface que permitiu que as pessoas interagissem, né, teclando ali e fazendo de forma lúdica, com perguntas, né, ali. Interativa mesmo. Interativa mesmo. Batendo papo. Batendo papo mesmo, o uso da inteligência artificial. Então, não é uma coisa tão nova no formato que está posto. Só que ela está evoluindo numa velocidade muito grande. Muito rápida, né? Então, num primeiro momento, a gente diz, poxa, mas o que é que nós vamos fazer com isso? Vou fazer uma pergunta. Legal, já dava para usar na contabilidade, porque a interpretação de alguns relatórios, de algumas informações, do balancete, do ADR e tal, já poderia ser submetida, mas lembrando que sempre a título de, digamos, de uma análise prévia que alguém, né, uma pessoa mais experiente, o contador, um analisasse e corrigisse, né? Corrigisse e fizesse uso para a sua finalidade, né? Exatamente. Porque aí isso não mudou, na minha opinião. Isso não mudou, certo? Agora, a evolução disso, né, que a gente foi vendo em 2024, 2025 e agora 2026, que a coisa anda em passos larguíssimos, tem feito com que você enxergue muito mais possibilidades, né? Mas voltando para a sua pergunta, para linkar com o que eu falei agora, a questão do erro vem, mais uma vez, em não enxergar isso como uma oportunidade, né? Primeiro, ignorar, né? Achar que isso não vai ser útil, e segundo, olhar isso como uma ameaça, certo? E terceiro, não dar a atenção necessária para absorver esse conhecimento. Pensando no futuro, né? Pensando no futuro, talvez no presente, no presente já, logo, né? E no futuro também. E aí eu vou explicar por que é que eu estou dizendo isso, professor. Hoje, a inteligência artificial permite que nós todos, dentro da nossa zona de conforto, do conhecimento que temos, possamos utilizá-la para transformar isso da melhor forma possível em uma ferramenta de nos agregar valor, certo? Qual é o grande ponto que tem que ser feito agora? Aprender a usar. Certo? Aprender a usar, certo? Então, acho que o primeiro ponto que eu diria que, vamos dizer assim, pode ser um erro é ignorar isso, certo? Então, não ignore. Olhe, observe. Jorge, mas eu não sei onde fazer e tal. YouTube, a maior plataforma de conteúdo do mundo, né? O nosso podcast vai estar lá, o podcast do celular vai estar lá e tal. Vá lá, tem muita informação. Eu faço uso do YouTube, inclusive, para ver novidades sobre IA e tal, para aprender coisas sobre IA. Claro, contratei curso, contratei consultoria na empresa para poder nos ajudar a incluir dentro da nossa empresa como usuários e também colocar para os nossos clientes também a inteligência artificial. Mas o primeiro passo eu preciso entender isso. Né, entender isso para eu enxergar as possibilidades, certo? E fazer uso. E aí vem um ponto que eu tive agora até numa imersão que eu fiz lá em São Paulo, numa empresa dessas de consultoria grande, e ele dizia o seguinte, olha, o primeiro ponto o dono tem que entender isso. Você tem que entender o que é que está... Porque como é que você vai pedir ou delegar? Você não precisa saber tudo, mas você precisa entender aquilo que você não é... fazer uso eu vou sair daqui desenvolvendo alguma coisa com IA, não. Mas você precisa entender isso. Porque como é que você vai se relacionar com os seus liderados, né, com a equipe que você tem dentro da empresa, e até determinar o que é que seja feito com o uso da IA, se você não tem esse conhecimento. Então, o empresário, seja de qualquer ramo de atividade, assim como eu, não é porque eu sou de tecnologia não, pessoal, eu preciso entender sobre IA para eu poder conversar com os meus clientes, conversar com os meus colaboradores e determinar dentro da minha organização como é que a gente vai usar a inteligência artificial. Inclusive eticamente, né? Inclusive eticamente, que é outro aspecto importante. Porque aí quando a gente linka com a contabilidade, né, muita gente está usando hoje as plataformas de inteligência artificial com a não devida segurança. Né? Então, tem muita gente, professor, colocando dados sensíveis dados que são, digamos assim, mais específicos da empresa, em plataformas não contratadas de IA. Né? Então, você põe lá num ChatGPT gratuito, aquela informação, ela
certamente pode vazar em algum momento. E pode ser usada no mundo inteiro, né? Pode ser usada no mundo inteiro. Então, tem muita gente fazendo, não só escritório de contabilidade, de advocacia também, empresas em geral, tá? E não são só dados contábeis. Até da área de saúde, né? Financeiro, saúde e tudo mais. Então, e aí, mais uma vez, vai para o que eu falei, é entender. Rapaz, então, peraí, tem alguém aqui na empresa usando esse chat GPT para esse final, poxa, está obtendo um certo resultado interessante. Contrata, vai para a versão paga e tal, mas você precisa entender isso. Então, o primeiro erro seria não entender que a plataforma está posto aí, que talvez tenha funcionário do seu escritório de contabilidade. Já usando, sem você nem saber. Sem você saber, sem o uso devido, com a segurança adequada. Exatamente. Então, isso é muito importante. Pare, reserve um tempo da sua... eu sei que é corrido e tal, mas vá aprender um pouco sobre isso, tá? Exato. Não precisa ser grande expert, não. Você precisa entender a realidade. E claro, você vai gostar. Você vai gostar, você vai começar a fazer uso para si e vai começar a fazer com que sua empresa passe a usar devidamente. Eu fiz agora, 2024, 2025, eu fiz um MBA em Inteligência Artificial para Negócios, na Faculdade Exame, lá de São Paulo, né? Sim. Então, é um MBA à distância, a gente foi só para formatura e tal, mas é uma oportunidade, não é de você conhecer a parte técnica, mas a parte de como negócio, como usuário e como negócio. No seu negócio. Exatamente. Esse é o ponto. Está aqui o exemplo aqui do professor de Lavô falando, que fez tempo dele, energia, investimento financeiro para poder conseguir ter essa visão e poder direcionar seus negócios para isso. Por favor, façam isso. Determine um tempo aí para que você possa fazer esse discovery aí e aprender sobre essa realidade que é agora e será o futuro. Jorge, se você pudesse aconselhar os contadores, principalmente esses que têm medo que a IA substitua a nossa profissão no futuro já, no presente ou futuro já próximo, né? O que você diria para amenizar um pouco esse medo? Professor, eu como empresário que sou, eu tenho um contador. Na verdade, uma contadora, né? Exato. Eu não me sinto confortável de uma tecnologia, seja ela qual for, fazer toda a minha contabilidade e me dar um relatório, mesmo orientativo, e eu, em cima da visão de uma tecnologia dessa, eu tome decisões. Certo. Então, eu hoje me sinto confortável com a minha contadora. Então, eu preciso, claro, que ela vai usar a tecnologia que eu estou usando dentro. Não estou nem falando de como empresa provedora de tecnologia que eu estou inserindo e eu preciso fazer isso para isso chegar aos meus clientes, mas como usuário que sou dentro da nossa empresa. Então, eu tenho a nossa contabilidade interna, eu tenho a nossa contadora lá, que nos atende há muitos anos já, toda a nossa história. Nosso sócio é contador, mas a gente tem a contadora interna. Exato. Mas eu me sinto confortável quando eu converso com ela e ela, usando a IA como ela usa, para fazer as análises delas de forma segura, etc., mas ela me traz a visão do ser humano, Exato. a visão da análise da visão do ser humano. Então, eu acho que o primeiro passo é assim, o contador, ele vai cada vez mais, assim como aconteceu na pandemia, se qualificar. Qualificado ele já é, mas ele vai se posicionar como, para o empresário, sendo aquele grande braço, aquela grande confiança, aquele alicerce de confiança para que o contador, para que o empresário possa tomar as devidas decisões da forma mais correta e tudo mais. Em especial, linkando agora com a reforma tributária. Exato. Que aí vem o link da reforma tributária e que a transformação cada vez mais consultiva da contabilidade vai fazer com que o empresário observe o contador como um orientador, como um consultor. Como consultor. Que ele, de fato, a profissão contábil, a essência da profissão contábil é isso, né? É a consultividade na sua essência, que se perdeu um pouco com essa questão das obrigações ali, mas que agora, com o uso da tecnologia de forma geral, está fazendo com que o contador se posicione cada vez mais
como a consultoria que deve ser e que será com certeza, e a tecnologia vem aí para ajudar nesse aspecto. E até um conselheiro, né? Claro. Nós contadores, né? A gente serve, sempre se viu, e cada dia mais a gente serve como conselheiro, Com certeza. inclusive nas estratégias, né? Com certeza. A gente muitas vezes é consultado, até se você quer abrir uma filial, se você quer criar um produto ou desacelerar um produto. Isso sem falar, né, professor, em diversas tantas outras perguntas e questionamentos que o contador E um ponto interessante que o senhor falou é o seguinte, eu me lembrei de dizer uma coisa assim, ao longo dessa história, você que é contador, contadora, você que está fazendo contábeis, é estudante, a riqueza do conhecimento que o contador tem é muito grande, pessoal. E quando a gente linka eu digo a visão sistêmica de negócio e de negócios. De negócios. Porque quando você você é empresário contábil, você diz, poxa, mas eu sou empresário contábil. Mas o que você conhece do seu cliente, que é do ramo de confecção, de posto de gasolina, de indústria tal, de comércio tal, a riqueza disso é muito grande, professor. Grande, então, imagine isso potencializado com uma ferramenta que é uma inteligência artificial que está fazendo com que pessoas que tenham conhecimento, mais do que aquelas que operam, tenham resultados extraordinários. Por quê? Porque é o conhecimento que vocês têm, e evidentemente outros profissionais têm também, que vão fazer uso da ferramenta. Não adianta mais ser aquele programador que não tem conhecimento do negócio. O pessoal de desenvolvimento, que também é uma revolução que está acontecendo na nossa área de tecnologia, o desenvolvedor, né? Na Forte, por exemplo, como a gente tem muito uso de compliance nas soluções, o nosso desenvolvedor ele acaba conhecendo bem sobre o negócio. Tem que conhecer, né? Isso é um desafio na contratação de novos. Mas, vamos lá. Em geral, o desenvolvedor, ele que está acostumado àquele, né? Não esses que estão muito ligados a negócio, acostumado só a executar uma determinada tarefa, ele vai ter que entender melhor o negócio, cada vez mais do negócio. Exato. Certo? Então, até para conversar com os profissionais adequados. Agora, a inteligência permite que o profissional, vamos dar um exemplo prático aqui, professor. Eu sou como contador, fazendo uso da inteligência, pode extrair dela uma análise muito apurada pelo conhecimento que tem e pelas perguntas que vai fazer, as orientações que vai dar a ela na construção de um agente ou alguma outra coisa, de uma skill específica, para que ela lhe dê um resultado mais específico daquilo ali. Vou dar mais um exemplo prático, só para... Eu sei que o tempo está escasso, mas esse eu acho que é interessante. A nossa área de produto, né, que trata de produtos da área contábil, fiscal, tributária e pessoal, usa IA há mais de 1 ano e meio. Certo? Construindo agentes, porque hoje, por exemplo, eu tenho vários profissionais que fazem a análise daquilo que a gente falava das obrigações que o governo encaminha, e hoje são diversas por município, estado e a federal, por exemplo, na área tributária, inclusive com a reforma tributária, e aí vem a necessidade dos analistas fazerem aquela análise. Eles construíram seus agentes, claro, tudo dentro da prerrogativa da nossa segurança da informação interna na organização, com as plataformas que a gente contrata e tal, para poder fazer as análises, a captura das informações, ainda antes das análises, a captura das informações de forma automática. Exato. Então, o analista, em vez de ir no site tal, da Receita Federal, do INSS, etc., ele simplesmente dispara os agentes que consomem essas informações e trazem para eles, que vão, então, tratar aquelas informações. Posteriormente a isso, a gente precisa mandar essa informação para o desenvolvimento. Claro, depois da análise do pessoal e tal. Como é que a gente manda isso? Antes a gente mandava, o analista ia lá, construía toda uma especificação técnica, páginas para determinadas, para explicar para o desenvolvedor como fazer isso. Exato. Hoje tem um agente que já constrói isso. Já faz claro, isso. Com a anuência, o acompanhamento dos nossos analistas. Então, quando o analista vai passar a tarefa para o desenvolvedor, ele já passa isso de uma forma estruturada, com um agente que foi construído por um agente, inteligência artificial, que um analista nosso fez e que revisou. Que tem a curadoria, certo? Exatamente. E aí tem um ponto da cereja do bolo. O área de produto, quando passa para o desenvolvedor, teria que passar as telas de como é que o desenvolvedor tem que construir aquilo dentro do nosso sistema.
Isso chama-se prototipação. Protótipo. E a prototipação já é feita com IA também. Show de bola. Então, em minutos. Então, aquele tempo que era destinado para essas tarefas mais de captura, de criação de tela, de estruturação de um documento de páginas, os analistas já fazem uso da IA para isso, e isso está funcionando muito bem. E já economiza muito tempo, né? Muito tempo. Muito então, tempo, eles destinam tempo, energia para quê? Para as análises. E não para as capturas operacionais das coisas. Exatamente. Jorge, Pois não. eu fui também, me aposentei agora em 2024, fui professor associado da UFC lá no campus de Quixadá, que é um campus temático em TI, em Sem tecnologia da informação. Inclusive, vocês têm uma filial lá, justamente para trabalhar essa questão tecnológica lá em Quixadá, né? Mas eu quero, a gente já está enveredando aí para encerrarmos, e eu quero pedir a você, se você pudesse escrever um capítulo do meu livro, Os Erros Não Nos Definem, qual seria a principal lição aprendida em sua jornada de empresário e inovador? Professor, essa pergunta ela é desafiadora, viu? Porque participar de um livro de tanta repercussão e tanta importância me deixa assim numa situação bem, digamos, impactante. Mas vamos lá, né? Eu acho que nessa trajetória toda, professor, se eu pudesse pensar em algo que, principalmente trazendo para a realidade atual, do momento atual de mercado, é foco. Foco, né? Como a gente pode... até porque hoje tem tanta coisa sendo feita, né? Tem tantas oportunidades, toda essa questão do rompimento da barreira do físico, né? Hoje você podendo levar soluções para não só o Brasil, até para o mundo, né? Tem muitos empresas cearenses que estão atuando bem em outros países também, graças a Deus, e muito nos orgulha. Então, a questão do foco, né? De não só do foco. Quando eu digo foco, não, e aí cabe a análise se é num segmento, se é numa dor, que cabe a vários segmentos, a vários tipos de empresas, mas foco hoje é alguma coisa muito importante. Foi um erro para nós isso? Não, mas assim, olhando para essa trajetória, e se eu fosse fazer algo hoje, começar agora, que eu acho que se destina bem para quem está nos assistindo, principalmente quem está iniciando sua trajetória, ou não, né, quem está querendo fazer algo novo, é a questão do foco. Porque hoje a gente tem no mercado muitas soluções fazendo muitas coisas, e hoje a gente percebe que as empresas, as pessoas, os profissionais estão buscando muitas coisas específicas para resolver dores específicas, né? Isso fez com que muitas startups ao longo do ano e hoje grandes empresas se tornassem líderes mundiais, né? Com produtos e serviços especialistas. Bem nichado, né? Bem nichado, seja em segmento ou em solução de alguma dor, né? Que atenda a vários segmentos. Então, eu acho que olhando para agora, uma vez um amigo me perguntou assim: pai Jorge, se a Forte desaparecesse hoje e você fosse começar do zero, o que você faria? Eu gaguejei. Não foi recente, não. Eu estou com 56 anos e me perguntou isso quando eu tinha 40 anos. É um grande amigo e me fez essa pergunta e disse: rapaz, eu gaguejei. Ele disse: não se preocupe não, todo mundo faz a mesma coisa, teria essa mesma reação. Mas imagine, você começar com a experiência que tem, com o conhecimento que você tem e com o relacionamento que você tem. Então, isso dito, seja para quem já está no mercado há mais tempo, você conseguiria construir algo muito... Aí você diz assim: poxa, então eu construiria alguma coisa focada. Exato. Né? Então, seja para quem está há mais tempo no mercado e vai recomeçar, não necessariamente um negócio novo, mas vai ter que reposicionar o seu negócio hoje. O próprio negócio. O próprio negócio, né? Então, olhar como foco, olhar como alguma coisa mais, como o senhor falou, nichada, eu acho que faria muito sentido nesse momento. Jorge, se aquele jovem empreendedor que fundou a Fortes há 36 anos atrás pudesse conversar com você, qual conselho você daria hoje, 2026? Rapaz, mais paciência, mais tranquilidade em muitos aspectos. A gente, às vezes, como pessoa até, né, não só como profissional, mas como ser humano, a gente acaba se exaltando muito em alguns momentos, principalmente no momento inicial, mas a gente vai evoluindo e vai aprendendo a como lidar com as pessoas, né? E pessoas que, nessa nossa bate-papo aqui eu acabei não citando, mas são as pessoas que fazem com que as empresas
cheguem aonde elas estão. Então, Exato. hoje, tudo, no final das contas, se trata de pessoas, de relacionamento interpessoal, entre pessoas, seja na sua própria organização, seja nos seus clientes. Você sozinho não consegue crescer. Então, hoje a Fortes é o que é, porque a gente acreditou nas pessoas, as pessoas acreditaram na gente, né? Lá atrás, no primeiro momento, eu, aluno, né, magrinho, aluno de uma faculdade, de universidade, e um sócio, e o professor, na época, o Zé Carlos, acreditou na gente, acreditou em você. A gente se juntou e construiu, depois entraram mais 2 sócios, o Thales e o Ronaldo, a gente se juntou e a gente acreditou, e foi esse conjunto que fez com que a gente se relacionasse tão bem até hoje, que a gente conseguisse alcançar o que a gente tem hoje, e eu acho que tudo é em relação a essa questão das pessoas. Então, eu olharia muito para essa questão do mais tranquilidade, mais paciência, resiliência. Ao longo do tempo, a gente vai absorvendo e aprendendo a resiliência, mas se eu olhasse para trás, eu diria, comece mais cedo isso, que você vai ter mais tranquilidade e passar por essa trajetória. Vai melhorando. Jorge, sempre faço questão de manter este globo aqui, né, no cenário do DeLavoCast. Para muitos, ele pode parecer um objeto decorativo, mas para mim, ele representa algo muito maior. A jornada da humanidade em busca de conhecimento, desenvolvimento, prosperidade e sentido. Quando olho para este globo, não vejo apenas países e fronteiras. Vejo histórias, vejo civilizações que floresceram porque aprenderam a inovar. Vejo povos que avançaram porque tiveram coragem de experimentar o novo. Mas também vejo os erros que custaram caro. Guerras, crises econômicas, intolerâncias, desigualdades e decisões que impactaram gerações inteiras. Ao escrever o livro Os Erros Não Nos Definem, primeiro volume da trilogia O Poder dos Erros, compreendi que os erros não pertencem apenas aos indivíduos. Eles também fazem parte da trajetória das empresas, das instituições, das profissões e das nações. O desenvolvimento humano acontece justamente quando transformamos falhas em aprendizado e dificuldades em oportunidades de crescimento. E é por isso que este globo faz tanto sentido no episódio de hoje. Ao longo dessa trajetória, Jorge Cisne ajudou a construir uma das empresas de tecnologia mais respeitadas do Brasil. A história da Fortes Tecnologia não é apenas a história de sistemas e computadores. É a história de pessoas, como ele estava dizendo agora, que acreditaram em uma visão de futuro, enfrentaram desafios, corrigiram rotas, superaram o obstáculo e contribuíram para transformar a realidade de milhares de empresas e escritórios contábeis em todo o país. Da mesma forma, minha própria caminhada como contador, professor universitário, escritor, mentor, pesquisador e empresário contábil também foi marcado por inúmeros aprendizados. Desde os tempos em que utilizavam sistemas em ambiente DOS até chegarmos à inteligência artificial. Testemunhamos uma revolução tecnológica que mudou profundamente a forma como trabalhamos, produzimos conhecimentos e servimos aos nossos clientes. Este globo nos lembra que nenhuma transformação acontece isoladamente, como você falou. Cada inovação tecnológica desenvolvida em Fortaleza pode impactar empresas em São Paulo, em Manaus, em Brasília ou até em outros países. Cada decisão tomada por um empreendedor pode gerar oportunidades para milhares de pessoas. Cada avanço em tecnologia contábil pode contribuir para tornar organizações mais eficientes, transparentes e sustentáveis. Quando observamos o mundo sob essa perspectiva, percebemos que os erros também possuem uma dimensão coletiva. Empresas aprendem, mercados aprendem, profissões aprendem, sociedades aprendem. E a contabilidade brasileira é um exemplo disso. Ao longo das últimas décadas, ela saiu de processos manuais e burocráticos para assumir um papel cada vez mais estratégico, apoiada pela tecnologia,
pelos dados e pela inteligência dos profissionais que acreditaram na inovação. Esse talvez seja a maior lição deste globo, seja nos lembrar que a humanidade avança e é capaz de aprender com seus próprios erros. Não somos definidos pelos fracassos que enfrentamos, mas pela forma como respondemos a eles. Não somos definidos pelas limitações do passado, mas pela capacidade de construir um futuro melhor. Ao olhar para este globo hoje, vejo milhões de histórias humanas conectadas por um mesmo desafio: transformar conhecimento em sabedoria, tecnologia e em desenvolvimento e erros em crescimento. E é exatamente sobre isso que conversaremos e já conversamos neste episódio com o Jorge Cisne, sobre visão, empreendedorismo, tecnologia, transformação e sobre como o aprendizado contínuo pode mudar empresas, profissões e até mesmo o mundo. Porque, no final das contas, os erros não nos definem. O que nos define é o que fazemos depois deles. Perfeito. Jorge, agora... nós vamos fazer bem rapidinho um bate-bola de certo ou errado, certo? Pois não. Primeira, a inteligência artificial vai substituir completamente os contadores nos próximos 20 anos? Erradíssimo. Erradíssimo, né? Ele vai potencializar a profissão contábil e os profissionais de contabilidade. Muito bem. O maior patrimônio de uma empresa de tecnologia não é o software, mas as pessoas que o desenvolvem. Certíssimo, falando sobre isso. Né? Muitos empresários ainda utilizam menos tecnologia do que poderiam para melhorar seus resultados? Com certeza, falamos sobre isso também. Errar faz parte do processo de inovação e crescimento empresarial? Com certeza, falamos sobre isso. O contador do futuro será mais consultor estratégico do que processador de informações? Com certeza. O Ceará continuará sendo um dos principais polos de tecnologia e inovação do Brasil nas próximas décadas? Com certeza, não tenho nem dúvida disso. E agora com o ITA, né? Quem parar de aprender hoje terá dificuldades para permanecer competitivo amanhã. Com certeza. E a pergunta final: a maior tecnologia para transformar uma empresa ainda é a capacidade humana de sonhar, aprender e se reinventar. Com extrema certeza. Meu amigo, agora eu passo a palavra a você para você fazer suas considerações finais, mas antes eu quero oferecer a você aqui um mimo do DiLavoCast, né? Nossa caneca. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Pelo carinho. Obrigado por me receber aqui, pela oportunidade da gente poder compartilhar essas ideias, né? Espero que aqueles que estejam nos assistindo tenham gostado. Fiquei feliz com o bate-bola no final aqui, porque praticamente todas as perguntas a gente teve a oportunidade de na nossa fala aqui, né, comentar sobre esses assuntos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e de ter chegado até aqui, né, nessa nossa trajetória de vida. A minha família, minha esposa Roberta, meus filhos Davi e Maria Clara, pela paciência, pelas viagens, pela correria do dia a dia, mas sem dúvida o alicerce familiar é importante demais. Agradecer a todos os nossos clientes, a todos os nossos colaboradores por acreditarem na gente, pela confiança e por acreditarem na gente. Um deles aqui presente, professor de Lavor, que eu tenho muito respeito e admiração, as suas filhas que tocam no escritório, a Rosita, a Emanuele também. Então, assim, muito obrigado pela confiança e pelo convite de poder aqui estar compartilhando essa trajetória. Espero que tenha, mais uma vez, sido útil e interessante para quem nos assistiu. Muito obrigado, professor. Muito obrigado também. E assim chegamos ao final de mais um episódio do DiLavoCast, com uma profunda sensação de gratidão, aprendizado e inspiração. Hoje tivemos o privilégio de conversar com Jorge Cisne, empresário, empreendedor, sócio fundador e vice-presidente de mercados da Fortes Tecnologia, uma das empresas que ajudaram a transformar a história da contabilidade brasileira por meio de inovação, da tecnologia e da visão de futuro. Eu quero
aqui agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, que nos ajuda a realizar este sonho do DiLavoCast. Hoje já estamos no episódio 050, são 50 semanas, então muito obrigado toda a diretoria da FBNB, obrigado a DiLavo Soluções Contábeis e obrigado a DiLavo Editora e Educação. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Se este conteúdo agregou valor à sua vida, compartilhe este com amigos, com colegas de profissão, empresários e estudantes. Ajude-nos a ampliar esta rede de conhecimento e transformação. E não se esqueça de acompanhar nossos conteúdos no YouTube, João DiLavo, no Spotify, João DiLavo. O nosso site oficial é www.joaodilavo.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança e pela sua companhia. Nos encontramos no próximo episódio do DiLavoCast. Até breve e que Deus abençoe você, sua família e seus projetos. Até mais. DiLavoCast. DiLavoCast.